E aí galera, tudo bem? Vamos continuar aqui estudando as espécies tributárias, né, que compõem o extenso rol aí de categorias tributárias, né, que o nosso Código Tributário Nacional e principalmente a Constituição Federal se estabeleceu. E hoje, em especial, nós estudaremos os empréstimos compulsórios, tá? Os empréstimos compulsórios é uma inovação que se apresentou com a Constituição de 88. O Código Tributário Nacional, em momento algum, ou pelo menos não naquele, né, até o ingresso da Constituição da nossa nova Constituição, ele não citava especificamente o empréstimo compulsório. Isso muda de figura, né, a partir do ingresso da nossa atual Constituição, que acabou por prescrever no seu artigo 148 os empréstimos compulsórios como espécie tributária. A bem da verdade, há também na doutrina, houve, né, uma discussão muito grande quanto se, de fato, os empréstimos compulsórios seriam uma espécie tributária. Por quê? Porque, como veremos aqui, a essência do empréstimo compulsório é que o mesmo deve levar em uma futura restituição dos valores compulsoriamente retirados do contribuinte, né? Então, quando nós falamos em empréstimo compulsório, basicamente nós estamos falando que a administração pública irá tomar para si, né, de forma imperativa, compulsória, obrigatória, né, parte do patrimônio do particular, mas com um compromisso que futuramente restituirá estes valores ao mesmo, né? Então a doutrina por muito tempo questionava se isso de fato seria um tributo, por essa característica implícita, né, de restituir os valores a quem lhe foi retirado, né? Vejam bem, no entanto, na atualidade, até pelos posicionamentos corriqueiros do próprio STF, né, e também pela leitura adequada da Constituição Federal, já não resta grandes dúvidas quanto à natureza jurídica dos empréstimos compulsórios. Sim, eles são uma espécie tributária, né? Como eu disse, essa espécie tributária tem características próprias como se deseja, né, que tenha, caso contrário, ela poderia se adequar a qualquer outra já existente. Vejam só, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, que em outros momentos na nossa história, configurações similares, né, do Instituto do Empréstimo Compulsório já foram aplicados e, a bem da verdade, geraram, né, até certo trauma na sociedade brasileira, né? O mais lembrado pela doutrina é o ato realizado por Collor, que implementou o chamado curralito brasileiro, né, que era basicamente tomar, né, por empréstimo compulsório valores que a população possuía aplicados nas instituições financeiras, né? Isso ocorreu lá na década de 90 e gerou grande distúrbio social. Até por isso, quando se pensou novamente em reestruturar o Instituto do Empréstimo Compulsório, se estabeleceu que o mesmo deveria ser instituído formalmente por lei complementar, né? E aí, qual a implicação da lei complementar? A primeira grande implicação da lei complementar, né, lembrando, senhores, que isso é muito cobrado em provas quando se fala em empréstimo compulsório. Como se introduz, né, ou como se institui um empréstimo compulsório? Recordem-se sempre, lei complementar. E em virtude exatamente dos traumas gerados aí aos brasileiros neste período, né, que simplesmente acordaram sem os recursos, né, financeiros de uma vida que foram acumulados e colocados na poupança e em outros institutos. Senhores, vejam bem, qual que é a implicação da lei complementar?
A primeira delas é que a lei complementar ela exige um procedimento legislativo mais dificultoso para ser aprovado, né? Falamos em uma maioria absoluta, que significa basicamente que eu preciso de uma maioria do total de membros de cada casa do legislativo, né, para que ela seja aprovada. Então, diferencia-se no teor, né, do consenso das leis ordinárias, né, que precisam de um consenso parlamentar menor, né? Então, as leis complementares exigem esse consenso maior entre os membros do parlamento. É interessante que, por prescrever também como lei complementar, a Constituição acabou por afastar a possibilidade de criar os empréstimos compulsórios por medida provisória. Se vocês se recordarem do artigo 60 da Constituição Federal, que vai regulamentar, dentre outras questões, né, a questão das medidas provisórias, nós vamos observar que, basicamente, é vedado a proposta de medidas provisórias em situações em que o objeto da medida provisória seja coincidente com um de lei complementar, né? Então, a Constituição fala, olha, matérias que são regulamentadas, regidas por lei complementar, não podem ser fruto de medidas provisórias. Obviamente, senhores, que quando isso foi estabelecido, a intenção do Constituinte foi exatamente impedir que empréstimos compulsórios fossem instituídos da noite para o dia, né? Como eventualmente são as medidas provisórias, né? Necessita apenas da confecção do Executivo para que depois haja o referendo da mesma pelo Congresso Nacional. Aqui não. Aqui, então, nos empréstimos compulsórios, além deste maior consenso legislativo quanto à sua instituição, você tem ainda uma obrigatoriedade quanto à impossibilidade do uso da medida provisória. Moral da história, não é? Nós não seremos, em regra, surpreendidos por uma medida provisória que vá instituir um empréstimo compulsório. Isso será, de fato, poderá ocorrer, né, depois de um intenso debate e consenso parlamentar, que vai levar, obviamente, tempo suficiente para toda a sociedade tomar conhecimento desta medida. Tá? Outro detalhe importante, senhores, que diferente das demais espécies, né, que nós aprendemos aqui, as demais espécies tributárias, no tocante os empréstimos compulsórios, ele é o primeiro que nós vamos constatar que só há um ente político dotado de competência para instituí-lo, tá? Eu lembro a vocês que tanto os impostos como as taxas e as contribuições de melhoria, você tem a atribuição constitucional de competência a todos os entes políticos que compõem o sistema federativo brasileiro. Isso, no entanto, não se faz presente aqui nos empréstimos compulsórios. Apenas e exclusivamente a União tem autorização constitucional para instituir os empréstimos compulsórios. Estados, Distrito Federal e municípios não possuem tal competência. Portanto, não poderão, em hipótese alguma, propor uma lei complementar desta natureza. Bom, outro detalhe fundamental aqui, que da mesma forma que as taxas e as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios têm suas receitas vinculadas à situação jurídica que levou à criação e instituição do mesmo. Nós vamos ver aqui que a Constituição Federal estabeleceu situações pré-determinadas em que haveria a possibilidade da criação do empréstimo compulsório. Observem que estas situações que vão levar à autorização da criação do empréstimo compulsório vão também vincular a sua receita. Essa receita, então, deve ser exclusivamente destinada à situação que fundamentou
a criação do empréstimo compulsório. Então, senhores, aqui nós temos uma bela situação que diferencia no tocante à sua receita ou destinação dela dos impostos, né? Nós estudamos que os impostos em si têm sua receita de caráter fiscal, ela tem um caráter de não contrapartida, né? Então ela tem uma perspectiva de custear toda a atuação de Estado sem, em regra, vincular a receita a uma determinada área ou atividade estatal. Não é, obviamente, o que nós vamos observar aqui. Então, observem que nos empréstimos compulsórios, os motivos que ensejaram, a situação que ensejou a criação, a instituição do empréstimo compulsório, irá vincular toda a receita arrecadada ao custeio dessa demanda referente a essa situação. Se a situação cessa, né, se não existe mais a necessidade dos gastos nesta situação específica, essas receitas não poderão ser destinadas são destinadas ou desviadas a uma outra necessidade estatal, por mais, né, interessante que seja. Bom, dito isso, é importante a gente agora caracterizar aqui o fato gerador. Sabemos que o fato gerador, né, é o ato fático que ocorre na sociedade que vai dar origem ao tributo. Nos empréstimos compulsórios é muito comum nós errarmos, né, qual é de fato o fato gerador do empréstimo compulsório. Por quê? Porque se você faz uma breve leitura da Constituição Federal, lá no seu artigo 148, pode levar a uma ideia que o fato gerador, na realidade, são situações autorizativas. Vejam só, a Constituição Federal prescreve que o empréstimo compulsório só poderá ser instituído em situações autorizativas, descritas como calamidade pública, guerra ou iminência de guerra, ou obras públicas de interesse público ou de grande urgência. Então, para a Constituição Federal, só, né, em situações que depararmos nestas condições, eu poderia instituir o empréstimo compulsório. Mas não é este, de fato, o seu fato gerador. O fato gerador do empréstimo compulsório é quando, em uma situação autorizativa, como as que eu citei há pouco, não é? Você teria uma perspectiva de falta de recurso financeiro. Vejam só, nós sabemos que o Estado ele é regido no seu orçamento pelas chamadas leis orçamentárias, não é? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, somada à Constituição Federal, né, vai prescrever que todo ente político terá um emaranhado de leis que vão ordenar o seu orçamento. Essas leis são a Lei Plurianual, de perspectiva mais longa, né, de organização mais longa, ali, em 4 anos. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que tem uma perspectiva de aplicação ali também em torno de 1 ano e 8 meses, não é? Dependendo da sua análise, mas tem anexos, né, que vão prescrever ali metas de até mais 2 anos, além do ano fiscal da existência dela. E nós temos a Lei Orçamentária Anual, que vai então prever a execução do orçamento em cada ano fiscal. Estas leis, né, vão estabelecer, além da destinação de recursos, o que nós chamamos de fundos. Fundos que são poupanças que o Estado vai realizar para gastá-lo em determinadas situações emergenciais. Nós falamos, inclusive, que existem os chamados fundos de contingência, né? Que é basicamente o que os economistas falam que nós, pessoas físicas, devemos fazer, né? Em situações
que nós sabemos que podem e são prováveis que ocorram, né? Situações ali que nosso orçamento não está prevendo, um período de doença, um acidente, né? Uma dívida que possa surgir, eventuais situações como esta podem levar, não é, a um aumento do custo, do gasto pessoal nosso. E aí os economistas falam que, olha, é importante você ter ali um fundo de contingência, um fundo de reserva, né, para que situações dessa você tenha dinheiro, então, para superá-la, né, sem maiores emergências. O Estado também tem esta obrigação. Então, o Estado também tem os seus fundos de contingência. E vejam, eles são usados, então, em situações em que não se previa ou era pouco provável que ocorresse algum fato e, em decorrência dele, eventualmente, aumentaria o custo de sobremaneira do Estado, a ponto de que, então, nessa situação, ele não teria como recorrer a esse fundo de contingência, porque ou ele já não teria mais dinheiro nele, ou o dinheiro que teria nele já seria insuficiente. Te dou o exemplo da pandemia que vivemos agora. Esta pandemia, né, vai exigir dos estados, dos entes políticos, né, um custo adicional que não dava para, de fato, planejar, né? Então, municípios, estados, federados e a própria União terão que destinar recursos além dos previstos para a construção de mais leitos de hospital, para a compra de mais maquinário, produtos, contratação de mais profissionais de saúde. São gastos que fogem sobremaneira à normalidade, que muito possivelmente, inclusive, os próprios fundos de contingência nesta área não serão suficientes para arcar com os custos da demanda. Nessas situações, então, nós temos a situação autorizativa, né, que vai ser consumada com o fato gerador do empréstimo compulsório, que é a ausência de recursos, ou, né, o que nós poderíamos chamar de despesas extraordinárias. O que é uma despesa extraordinária? É uma despesa que não estava prevista, regulamentada no orçamento. Ela surge de uma situação de imprevisão, né, que vai gerar um dispêndio de recursos da administração pública que foge a um contexto de normalidade. Vejam, dito isso, então, o empréstimo compulsório tem este fato gerador e tem como situação jurídica autorizativa, né? Vamos lá, calamidade pública, guerra ou iminência de guerra externa e obras públicas de interesse público ou de grande urgência. Senhores, vamos aos dois primeiros. Tanto na questão da calamidade pública, que seria, né, um ato, um fato da natureza, né, que não daria para se prever, pelo menos não no sentido da sua extensão. Então, a exemplo, né, nós podemos prever que teremos épocas do ano que o combate à dengue será grande, né, vai demandar muita atuação do Estado e pode gerar custos excepcionais. Mas pode ser que em um ano específico ou num momento específico, o clima, muitas chuvas, o calor mais incessante e tudo mais, possa promover uma maior proliferação do mosquito, de suas larvas, a ponto de existir uma situação autorizativa de uma calamidade pública. Vejam só, a calamidade pública nada mais é, então, do que um momento excepcional, imprevisível, em que vai gerar uma grande desordem social, né? Pode ser por uma questão de uma doença, pode ser por uma intempérie do clima, né? Uma grande chuva que vai destruir um município, né? Ou uma região, alagamentos e tudo mais, um terremoto, né? Que não é geralmente o caso brasileiro, mas tudo isso pode gerar uma calamidade pública. E vejam, guerra. Guerra
o que vocês devem saber? Eu não preciso estar em guerra. Somente o fato de ser iminente, ser provável, ter uma maior probabilidade da sua ocorrência, já é instrumento autorizativo para o empréstimo compulsório. Outra situação também, senhores, é que essa guerra ela deve ser externa. Então, se você estiver diante de uma guerra civil, uma guerra interna, não é? Ela não autorizará a propositura de um empréstimo compulsório, tá? Então, se digamos, se os Estados do Sul declararem independência e nos levar a uma guerra civil, por exemplo, né? É uma situação que vai não autorizar, né, o empréstimo compulsório. Mas e agora, se é um país vizinho que entra em guerra com o Brasil, aí sim temos uma situação autorizativa. Nessas duas situações, tá, há o afastamento do princípio da anualidade. O que significa isso? Significa que eu não tenho, basicamente aqui, a necessidade de esperar, tá, o próximo ano fiscal para já cobrar o tributo. No mesmo ano que eu instituir o tributo, eu já posso cobrá-lo do contribuinte, tá? Nós vamos observar que em outras situações, outros tributos, né, só podem ser cobrados no próximo ano fiscal, já que o princípio da anualidade se aplica a eles. Olha, essa regra, no entanto, ela não é afastada quando nós falamos dos empréstimos compulsórios em situação autorizativa das obras públicas, tá? As obras públicas aqui são entendidas situações em que há um grande interesse nacional na sua efetivação ou uma situação de grande urgência, né? Imagina então que diante do combate ao coronavírus, há uma grande necessidade de construção de um grande hospital com 10 mil leitos, né? Isso vai gerar um custo excepcional ao Estado brasileiro que, em regra, se estivermos em uma situação, né, de calamidade pública previamente decretada, pode levar, né, ao empréstimo compulsório pela calamidade pública, mas se for só uma questão de preventiva para a construção de mais um hospital, diante de uma situação de pandemia que vivemos, né, e temos como exemplo a necessidade de melhor reestruturação do sistema de saúde, então o empréstimo compulsório cairá em obra pública. Aí, galera, aplica-se o princípio da anualidade, tá? Então, o empréstimo compulsório é instituído no ano de 2020, mas só poderá ser cobrado do contribuinte no ano de 2021. Você tem, então, a necessidade de esperar um ano fiscal seguinte para que isso possa ocorrer. Dois últimos pontos aqui para concluir os empréstimos compulsórios com os senhores. Primeiro deles, segundo o STF, até em linha com o que o Código Tributário Nacional prescreve, a lei que criar, instituir o empréstimo compulsório já deverá prever, tá, o prazo de restituição destes valores, né, compulsoriamente retirados do contribuinte, e também prever como se dará os critérios para essa restituição, em especial no tocante aos valores corrigidos, né? E de que forma será entregue estes valores. Isso aqui, senhores, também é em decorrência dos traumas que eu citei no início deste vídeo, né? Nós sabemos que por causa daquele plano Collor, há até hoje, nós estamos falando aqui em 2020, há até hoje ações tramitando nos tribunais superiores questionando os critérios posteriormente adotados pelo Estado, pela União em especial, né, para restituir estes valores. Muitos entendem, né, ou entendiam que estes valores foram reajustados e restituídos de forma indevida, né, não entregando todo o valor real
de que ele era possuidor na época que o empréstimo compulsório foi estabelecido. E nessas situações, então, né, levou-se aí uma avalanche de ações judiciais até os tribunais brasileiros. Em decorrência disso, o STF hoje prega o entendimento, né, sedimentado, que se for estabelecido a lei instituidora do empréstimo compulsório, prazo e instrumentos para restituição dos valores já devem estar previamente prescritos nessa lei, né, o que pode levar, né, a questionar a constitucionalidade da lei, e obviamente que em situações dessa você aplica, né, com efeitos erga omnes e tudo mais, então você não tem grande volume de ações sendo questionando o ato da administração pública. Por fim, senhores, também em decorrência do entendimento do STF, entende-se que o instrumento do empréstimo compulsório, o objeto dele, o que ele, né, compulsoriamente retirou do contribuinte, a natureza dessa retirada deve ser também restituído neste mesmo objeto. Veja bem aqui, deixando isso muito claro para vocês. Se o empréstimo compulsório foi em espécie de dinheiro, então imagine que todo mundo que tinha dinheiro na poupança teve esse dinheiro restituído, né, ou melhor, emprestado, pego compulsoriamente como empréstimo, deve ser restituído também em dinheiro. É basicamente uma perspectiva, então, que você não teria que a possibilidade do Estado estabelecer um empréstimo compulsório retirando dinheiro e entregando outro instrumento equivalente ao dinheiro, por exemplo, títulos da dívida pública, né? Isso não seria possível, segundo o entendimento do STF. Então, se o empréstimo compulsório recaiu sobre o dinheiro, a restituição deverá ser sobre o mesmo objeto, também em dinheiro. Se recaiu em títulos da dívida pública, né, em qualquer outra espécie aí, a restituição também deverá ser em algo equivalente a ele. Senhores, é isso que nós poderíamos discutir aqui sobre os empréstimos compulsórios. Muito obrigado a todos e um grande abraço.